Eu estava me lembrando de um comentário que um rapaz fez em um desses vídeos que eu trago, né, sobre barulho, periferia, caos, miséria, confusão, poluição sonora. Eu vou tentar não cortar esse vídeo, tá, gente? Vai ter algumas participações, como vocês sabem, eu moro na periferia, eles gostam de participar ali dos vídeos, trazendo ali de vez em quando seus barulhos. Como eu já falei para vocês, aqui, até que eu vivo numa periferia gourmet, né, um lugar onde a gente é bem mais organizado do que uma periferia que eu já morei há um bom tempo atrás, que era um caos mesmo real. E esse rapaz, ele trouxe em um dos vídeos uma pergunta para uma inscrita, né? Ela estava ali desabafando, falando que não suportava mais viver naquele contexto, naquela realidade que ela vivia. E aí o rapaz foi lá e colocou assim: o que é que você está fazendo para sair daí? Reclamar não adianta. O que é que você está fazendo para sair daí? E aí eu fiquei assim, não gostei muito, né, do comentário, mas porque parece aquele comentário de apontar, sabe, de instigar a pessoa a muitas vezes tomar atitudes que muitas vezes não convém, né? Muitas vezes não convém. E o desespero faz com que as pessoas entrem em certos contextos na vida que não são legais e muitas vezes vai levar ela para o buraco. Eu lembro que quando eu fazia vídeos lá para o Instagram, eu já cheguei a postar vídeos várias vezes, 2018, depois voltei em 2021, 2022. Ano passado, esse ano, né? Ano passado, no caso, 2024, a gente está aqui em 2025, de vez em quando eu tenho esses surtos de data, ano e mês, viu, gente? Mas 2024, né? Eu estava ali postando vídeo para o Instagram, 2025, início desse ano. E eu lembro que em 2022 foi um ano assim que eu postei muitos vídeos e foi uma época que eu estava viajando muito e experienciando muitas coisas novas e ali eu postava, divulgava os vídeos, era uma época que o marketing digital estava muito em alta, né? Eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ver que de fato dava para se ganhar ali, dava para se sustentar com aquilo. E eu comecei a querer ajudar algumas pessoas também, da minha forma, da minha maneira, a se inserirem nesse mercado. Depois eu vou contar para vocês também como esse mesmo mercado me deu e me tirou tudo que eu tinha, digamos assim, né? Entre aspas. Mas depois eu vou contar para vocês essa história também. E assim, eu lembro que eu postava ali os meus vídeos, eu falava, eu mostrava o meu dia a dia, eu divulgava ali a minha realidade atual. E eu me lembro de ter conhecido um rapaz que ele vendia iPhone, vendia aparelhos ali caros e tudo. E ele queria fazer uma movimentação, né? Criar ali uns vídeos onde a gente andasse de helicóptero, né? Onde a gente aparecesse em hotéis caros, pagava ali, porque, para quem não sabe, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa num hotel caríssimo e não sabe que muitas vezes a pessoa, né, pagou, a gente não, porque eu nunca fiz isso, pagou um day use, acho que é assim que fala. Pagou ali para tirar um dia na piscina, pagou para tirar um dia ali para tomar um café da manhã naquele local. Se eu não me engano, tem até um hotel muito famoso, que até a Madonna ficou lá no Rio de Janeiro, que eles liberam ali para a pessoa entrar para tomar um café da manhã. Você não precisa se hospedar, você não precisa pagar a hospedagem, que é caríssima, mas você pode tirar um dia ali naquele lugar ou só tomar o café da manhã. E muitos hotéis oferecem isso. Tem lugares que você pode alugar helicóptero, você pode alugar carros de luxo, você pode inclusive falsificar ou comprar uma placa dessas, né, de inscrito. Você pode também comprar placas no Mercado Livre da QIFI, né? E dizer que fez 100 mil, mais de 100 mil em vendas, 1 milhão de vendas, enfim. Então, hoje, infelizmente, as coisas elas são muito manipuláveis, né? E aí ele falou sobre isso, eu fiquei, sabe, me deu aquela sensação muito ruim. Como eu falei em um vídeo aqui para vocês, se eu quisesse estar bem financeiramente, eu poderia já estar bem financeiramente, já poderia sair, inclusive, daqui. Porém, tem certos valores e certas coisas que eu não consigo fazer,
né? Não estou aqui julgando quem faz ou quem vive uma vida ilícita, né? Cada um sabe de si, cada um responde pelos seus próprios atos, mas o que eu fico mais chocada não é nem com os atos ilícitos que as pessoas geralmente fazem para conseguir aquilo que quer. Né? Tem muita gente saindo da periferia e morando em condomínios de luxo, vivendo uma vida assim da noite para o dia, quase, né? Uma vida de muito luxo, enfim, de muitas regalias, né? E as pessoas, muitas vezes, que estão ali seguindo, acompanhando, não questiona, não para pensar, né? Ou refletir sobre alguma coisa, muito pelo contrário. Nossa, fada sensata, maravilhosa, mudou de vida, você é minha rainha, você é meu isso, meu aquilo outro. Tatua aquela pessoa no seu próprio corpo, mas não tem a coragem, muitas vezes, e não tem o sentimento, o mesmo sentimento pelo pai que chega em casa com um saco de pão na mão, todo sujo de cimento, né? Porque teve ali aquele dia de trabalho embaixo do sol, né? E muitas vezes não tem esse orgulho. Nossa, meu pai chegou com um saco de pão ali daquele trabalho que ele fez, né? Aquele dia que ele passou embaixo do sol, muitas vezes para tirar, sei lá, 50, 100, R$ 120 no dia. Aquela mãe de família, né? Aquela sua mãe que chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, extremamente cansada, exausta, né? Porque passou o dia inteiro fora, trabalhando ali com aquela mesma roupa e se submetendo a sabe Deus o que naquele trabalho. E chega ali com aquelas comprinhas e não tem o mesmo orgulho, né? De dizer, poxa, minha mãe, meu orgulho, ó, que maravilha, né? Sustentando, ajudando a casa e tudo mais. Aquele marido, aquela esposa, né, que está correndo, que está lutando, que está fazendo aquele trabalho também, que está buscando, que está. Muitas vezes a gente não tem esse orgulho pelas pessoas que vivem conosco dentro da nossa casa e que são exemplos, né? Exemplos para a gente se orgulhar. São pessoas que a gente deveria olhar e dizer assim, nossa, que, que pessoa, né? Que incrível, minha rainha, né? Meu tudo, meu orgulho. E pega uma pessoa que não conhece, nunca viu na vida, mas tira aquela pessoa para endeusar e para dizer que é a pessoa ali que simplesmente mudou a minha vida depois que eu comecei a acompanhar essa pessoa. E muitas vezes não, não conhece, não sabe quem é, só vê ali. E aí, quando acontece uma situação de tipo essas pessoas errarem, né, se envolver em esquemas ilícitos ou coisa do tipo, ai, que decepção, ou que isso, ou que aquilo outro. Então, a nossa sociedade, ela vem flutuando nessas coisas assim, nessa vida de é, seguir pessoas, endeusar, colocar lá no céu, achar que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, perfeita, sem defeitos e, né, diva, e gostam disso, né? Principalmente quando as pessoas vão alcançando e vão atingindo ali certos patamares, vão tendo coisas e possuindo coisas. Isso é bom também para as pessoas que fazem isso, que divulgam, que estão ali na frente como influenciadores, porque precisam de fato ganhar coisas para gerar uma autoridade, para conseguir vender coisas e tudo mais. E eu não estou aqui generalizando. Tem muito influenciador que faz um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho bacana de influenciar, de divulgar, de fazer com que as pessoas de fato sejam impactadas ali por aqueles vídeos diários ali daquela vida que se mostra ou daquele trabalho que se mostra. Mas tem muita gente que oferece de serviço, né? Tem muita gente que oferece de serviço na internet e as pessoas elas não se dão conta. Elas estão ali, elas seguem, elas endeusam, elas acham uau, diva, fada sensata, mas quando percebem que são pessoas humanas, né, que são estão ali propícias a falhas, né, aí, nossa, que decepção, e que horror, e que isso e aquilo outro. Então, pessoal, fora quando essas pessoas, além de você seguir e ter aquela sensação de que a sua vida é uma merda, a sua vida é um lixo, você não presta para nada, porque olha aí, fulano que morava, né,
ali na periferia que eu morava, vivia uma vida miserável e de repente hoje conseguiu, conquistou muitas coisas. Que lutadora, que batalhadora, que batalhador, que pessoa, que exemplo de pessoa. Mas muitas vezes você tem essa percepção, né, daquela pessoa que está ali na frente divulgando e criando aquele conteúdo, mas você não sabe a vida da pessoa, né? As pessoas, como eu já falei, só mostram aquilo que elas querem. Então, eu vou me sentir um nada, eu vou me sentir um lixo em detrimento dessa pessoa, porque a vida dela é muito melhor que a minha. Olha como que ela tá, olha a vida dessa pessoa, olha a minha vida, que merda, né? Que vida de bosta que eu tenho comparado à vida dessa pessoa. Mas muitas vezes você que se sente assim, né? A gente, vou me colocar também no meio, a gente que se sente assim, né? Em detrimento ali do outro, olhando ali a vida do outro perfeita, com o seu carro importado, a sua casa, a sua mansão, a gente não sabe ao que essas pessoas se submeteram, o que elas tiveram que passar para chegar nesse patamar, para chegar nessa vida que elas vivem hoje, para conseguir conquistar aquilo que elas têm hoje. A gente não tem a mínima noção. Muita coisa hoje é manipulada, inclusive o nosso rosto, a nossa cara, a nossa fala. Hoje a gente se expõe na internet, a gente mostra uma foto nossa, essa foto pode se transformar em um vídeo falando de coisas que a gente não falou. Então, hoje é muito fácil de se manipular. E eu digo para vocês, é muito fácil também nos moldes, como eu já comentei aqui, da Matrix, né, do sistema do mundo, fazer dinheiro. Não é difícil. Basta você se associar e fazer aquele network, né? E encontrar ali aquela galera certa para você conseguir ir subindo cada vez mais e atingir ali a tão sonhada riqueza, o tão sonhado milhão e o tão sonhado carro de luxo e mansão sei lá, de milhões. Mas será que você, eu, nós estamos dispostos a isso, né? E aí eu lembro do início do vídeo, que o rapaz falou: o que, é que você está fazendo para sair daí? Como se de fato tudo estivesse nas nossas mãos. E muitas vezes, quando as coisas estão nas nossas mãos, que a gente acha que está nas nossas mãos, é aí que a gente cai. Eu digo isso porque eu já vi muita gente caindo, achando que era tudo na base das suas próprias mãos. Então, o desespero bate, a vontade de sair daquele contexto de vida bate. Eu preciso melhorar de vida. Eu estou vendo tanta gente melhorando de vida, eu preciso fazer também. E aí você se insere, se enfia num contexto de vida ali que vai te levar para o fundo do poço. Então, para esse rapaz que falou isso, para a moça que fez o comentário dela, que desabafou, aqui é um lugar para isso também. Eu estou aqui desabafando também sobre a minha vida, sobre a minha realidade. Não quero aqui generalizar, tá, gente, sobre influenciadores e o que quer que seja. Eu sei que tem muita gente, como eu já falei, que faz um trabalho muito bom, mas tem muita gente que faz um desserviço na internet. E não sabem que, na verdade, ali eles vão pagar, como já estão, né? Muita gente está pagando ali o preço de fazer um desserviço na internet, né? Então, para essa moça, para esse rapaz, para a moça principalmente, continue desabafando, continue, como eu sempre falo aqui para vocês, né? Emanem para o universo. O Criador, ele se encarrega de simplesmente levar a gente para o local certo, para as escolhas certas. Tenta trabalhar e aguçar a sua intuição, que as coisas elas vão acontecendo, né? É, eu não acho que dinheiro é raiz de todo mal. A gente tem que ter dinheiro sim, a gente precisa sim. Dinheiro é necessário sim. Porém, eu prefiro conquistar as minhas coisas de uma forma fluida, de uma forma leve e que eu consiga suportar, né? Não como pessoas que eu soube, né, que pessoas nos Estados Unidos que ganham na loteria, eles têm que ter acompanhamento psicológico, porque muitos tiram a própria vida. Pasmem. Ah, mas vai tirar a própria vida por quê? Tá cheio de dinheiro, imagina, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Isso a gente fala quando não tá com, né, aquele dinheiro em mãos, em posse. Muita gente fala que quer milhões, mas não sabe nem quanto que é isso numa conta, né? Milhões numa conta. E muitas vezes
esse valor, ele ao invés de atrair coisas boas e bênçãos e realizações para sua vida, acaba atraindo muita maldição. Para muita gente, o dinheiro agora, nesse exato momento, está sendo maldição. Então, vamos deixar as coisas fluidas acontecerem de forma leve, porque é muito melhor, né? E vamos parar também de achar que a nossa vida é uma merda em detrimento da vida de pessoas que postam ali as suas vidas e as suas rotinas perfeitas diárias, porque a gente não sabe ao que essas pessoas precisam se submeter todos os dias ali para ter aquela vida extraordinária, né? Não estou generalizando, eu vou bater nessa tecla porque tem pessoas que eu acho assim, pelo que eu vejo, né, maravilhosas. Eu não sigo mais, não tenho mais Instagram, né? Geralmente, né? Geralmente a gente consegue ver essas vidas perfeitas no Instagram. Eu não tenho mais. Então eu não sigo, não tenho mais acesso. Hoje eu só tenho mesmo no YouTube e eu só posto aqui também no YouTube. Não sei, posso voltar algum dia para o Instagram ou para o TikTok, mas no momento eu estou aqui no YouTube. É, então eu não sei como que tá a vida dessas pessoas, mas tinha muita gente que eu seguia, gostava de acompanhar, achava um exemplo ali de vida, de coragem, mas eu não sei intrinsecamente, eu não sei a fundo o que foi que a pessoa realizou ali para conquistar tantos bens e tantas coisas, né? Então, diferente do meu esposo, da minha mãe, que eu sei o que é que fizeram ali a vida toda e eu sei o que é que fazem para conquistar e para construir as coisas. Se um dia eu tiver que tatuar alguém no meu corpo, vai ser ou ele ou ela, porque, mas tatuar marido e tudo mais, não vou tatuar ninguém. Tô falando que se eu tivesse que fazer isso, tatuaria eles, porque são exemplos para minha vida, são as pessoas que de fato eu vejo ali no dia a dia o que estão fazendo para conseguir construir uma vida melhor, né, para mim, para a família. E é isso, gente. A gente pode ter admiração, pode ficar feliz, contente com as conquistas que os outros estão tendo, mas sempre com muita cautela, sem essa idolatria, esse desespero de achar que a vida deles é perfeita, é maravilhosa, é melhor do que a nossa, porque não é. A gente não sabe pelo que as pessoas passam. Não vamos desejar ter a vida de A, B ou C ou D, porque a gente pode estar desejando maldição para a nossa vida, né? Porque você nunca sabe qual o próximo passo da vida daquela pessoa, né? O que, é que pode acontecer ali com a vida daquela pessoa que está ali mostrando uma vida perfeita, mas que amanhã ou depois pode cair em uma situação, é, pode acabar caindo numa situação em que de fato vai atrair ali maldição para a vida, coisas ruins, né? Coisas que não edificam e podem até perder a sua própria liberdade. E é isso. Eu não vou ser tão clara, eu acho que vocês já estão entendendo mais ou menos do que eu estou falando. Ser clara e transparente sobre esse assunto, né? Eu não sou ninguém para estar julgando, eu acho que é muito delicado a gente falar sobre o que anda acontecendo aí, que inclusive influenciadores foram presos, né? Estão sendo, na verdade, já há um bom tempo aí essas questões de tigrinho e sei lá mais o que, e rifas e tudo mais, né? Eu não estou aqui para julgar a ação de A, B, C ou D, eu não conheço as pessoas que eu já segui no Instagram, as pessoas que eu me inscrevo aqui no YouTube, eu não conheço ninguém pessoalmente, não tem ninguém que eu conheça ali, que eu tenha convivido, e hoje está na internet bombando, fazendo vídeos e ganhando dinheiro e ficando milionário, eu não conheço ninguém. Então eu não posso julgar, eu não estou aqui para. E mesmo que conhecesse, eu ainda assim não julgaria, porque a gente não está 24 horas do nosso dia com ninguém. Mas eu acho que esse vídeo é mais um alerta, né? Tomar cuidado com quem a gente em Deus, a gente coloca, né? Endeusar ninguém, zero. Não tem por que a gente fazer isso. Podemos admirar, sim, mas endeusar, não. E cuidado também com o que você deseja, com aquilo que você quer, tá no lugar do outro, a vida do outro. Cuidado com o que você vê na internet, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado em achar que fulano A, B, C ou D de fato mudou de vida, tá com a vida perfeita e extraordinária. Como eu falei no início desse vídeo aqui, tem como manipular muita coisa. E para vocês acharem que de fato é real e não é, né?
Então, vamos tomar cautela e cuidado com tudo que a gente vê, com tudo que a gente assiste, com tudo que a gente percebe, com tudo que a gente acha que é real, com entrar nesse mundo de fantasia e viver só dentro daquele mundo e esquecer do restante. Cuidado em achar que é fácil, né? É, de fato, como eu falei, nos moldes da Matrix do sistema é fácil sim. Basta se associar às pessoas certas para você conseguir chegar onde você quer, mas você também tem que estar disposto e disposta a pagar ali um determinado preço, muitas vezes por isso, tá bom? Prefira viver uma vida fluida, sentindo ali a intuição, fazendo as coisas de uma forma leve e vivendo a sua vida. Nada contra a quem consegue as coisas ali de forma muito rápida e de forma ilícita, cada um sabe o que faz da sua vida, né? É, quem sou eu para estar julgando, né? Só quem julga mesmo é o nosso Criador. O universo ele se encarrega disso, a consciência da pessoa também se encarrega disso e a justiça aí mundial também, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem.